crianças, como vocês estão? Como é bom nós estarmos reunidos aqui mais uma quarta-feira para nós podermos rezar juntos, né? Para nós podermos estar juntos em oração. Então, para a gente começar, eu quero te convidar a fazer o sinal da cruz, chamando a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para estar comigo e com você aí de casa. Então, vamos lá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como é bom nós estarmos aqui juntos, reunidos, não é mesmo? E aí hoje a tia trouxe uma história super especial. Uma história que vai nos falar de confiança. O que será que é isso, hein? Então vamos lá escutar essa historinha. E aí, ó, a nossa história tá lá onde? Tá lá na Bíblia, não é mesmo? A nossa história tá lá na Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia. E aí, a nossa história, então, a história que a tia vai contar, tá lá na Bíblia. E é uma história que de verdade aconteceu de verdade com o nosso amigo Jesus. Que aconteceu com Jesus. E aí, essa história tá lá na Bíblia, no livro de Mateus. A tia vai contar que tá no livro de Mateus. Mas tem outras versões que os evangelistas, os 4 evangelistas, pergunta pra mamãe e pro papai quais são os evangelistas. E Mateus, Marcos e João, os 3 com... Eita, mas eu já contei quais são os evangelistas. Falta um. Pergunta pra mamãe qual que é o que falta. E aí, eu vou contar a história que tá lá no livro de Mateus, no versículo 14, no capítulo 14, no versículo 22 em diante, em seguinte. Tá bom? Então a tia vai contar a história pra vocês. Jesus, esse aqui o nosso amigo Jesus, ele estava com uma multidão, com muitas pessoas. Jesus ele estava contando sobre Deus, sobre o reino de Deus, para um montão de pessoas e os discípulos dele, que eram os amigos dele. E aí, chegou um momento que Jesus falou assim, ó, a gente precisa ir embora. E aí, Jesus, ele pegou os amigos dele, aqui, ó, ele pegou os amiguinhos dele, os discípulos dele, pegou os discípulos dele. Lá fala que ele colocou os discípulos, então não fala quantos eram, né? Não sei se era 12 ou se era menos. A tia trouxe aqui 3, ó, que nem tá querendo parar aqui. Colocou esses 3 discípulos lá no barco e falou para eles atravessarem para a outra margem. E aí, enquanto eles estavam lá no barco, deve que eles dormiram, descansaram, né? Não sei. Mas enquanto eles estavam lá no barco, Jesus, ele pegou e subiu um monte para orar. E aí, lá naquela época, eles tinham o costume de subir assim uma montanha e rezarem, estar assim, ó, conectados com Deus Pai. E aí, assim, Jesus fez, né? Só que aí, depois de um tempo, Jesus tinha orado e tudo mais. Quando já estava de madrugada, aconteceu que o mar, ele começou a agitar. Olha, tá agitando muito, né? Pensa assim, ó, ficar agitado. O mar começou a agitar. E aí os amiguinhos de Jesus aqui, ó, ficaram com medo. Ué, mas como assim, né? Como que a gente vai fazer agora que esse rio agitar? A tia não lembra se era rio ou se era mar. Era água. A água ficou agitada porque tava ventando muito forte, tava muitos ventos. E aí eles ficaram com medo e ficaram assustados, né? Como assim? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí aconteceu que Jesus, ele apareceu andando sobre as águas. Ele apareceu para eles andando sobre as águas. Tem como andar sobre as águas? Não, né? Só quem pode fazer isso, ó, Jesus, ele que é Deus. E aí, crianças, Jesus, ele andou sobre as águas. E aí o pessoal aqui, os amigos dele, falaram assim, quem que é esse? Parece mais um fantasma. Ai, eles ficaram cheios de medo. Opa, ele não tá nem querendo parar aqui no barco. Olha, crianças, eles não estão nem querendo ficar aqui no barco de tanto medo que eles estão.
Mas aí Jesus falou assim, ó, olha, vocês não precisam ter medo, sou eu, Jesus. Jesus falou pra eles, né? Sou eu, vocês não precisam ter medo. E aí, um desses amiguinhos aqui era Pedro. Olha o Pedro. Esse vai ser o Pedro, nosso Pedro. E aí Pedro, ele virou pra Jesus lá do barco, né? Ele tava lá no barco. Pedro virou pra Jesus e falou assim, Jesus. Pedro falou, se for mesmo você, manda, deixa eu ir aí até você andando sobre as águas. Quê? Pedro pediu para andar sobre as águas. E Jesus falou assim, ó. Pedro, pode vir. Vocês acham que Pedro foi? Ó, ele tá aqui no barco. Vocês acham que Pedro foi? A água tava agitada. E aí Pedro foi. Ele pediu pra ir, é claro que ele ia, né, tia Ana Laura? Dor. Aí Pedro, ele desceu do barco e ele começou a andar aqui sobre as águas, né? Só que aí, crianças, ó, o Pedro tá aqui, Jesus também tava aqui, ó. Tava um pouquinho longe. Jesus tá na água também, tá? Tá todo mundo na água. Só que aí começou a ventar mais. Começou a ventar, começou a... Olha, começou o mar, começou a... As águas começaram a ficar mais agitadas ainda. E aí, Pedro, ele começou a afundar, porque ele ficou com medo da água. Ele ficou com tanto medo da água que ele parou de olhar para Jesus. Ele parou de olhar para Jesus e ele começou a afundar, E ele falou, socorro! Tipo assim, né? Socorro, Jesus. E aí Jesus, ó, estendeu a mão para Pedro, segurou Pedro e eles subiram aqui de volta pro barco, né? E aí, ó, Jesus é grande pro barco, mas... E aí eles ficaram aqui no barco. E aí depois que isso aconteceu, eles começaram... Os amigos de Jesus que estavam aqui no barco, eles adoraram a Jesus. Eles curvaram, lembra lá de curvar? Eles assim, ó, ajoelharam para Jesus. Mas aí o que a tia quer falar pra vocês é pra gente sempre ter confiança em Jesus. Pra gente colocar os nossos olhos em Jesus, pra gente olhar pra Jesus e a gente conseguir continuar firmes na fé. Porque muitas coisas acontecem com a gente, né? Muitas brigas, às vezes. As brigas, as coisas ruins, as doenças, o coronavírus. Todas essas coisas acontecem conosco, querendo nos impedir de olhar para Jesus. Querendo nos impedir aqui, ó, de ver a Jesus, de olhar com os olhos firmes em Jesus. Então, Jesus nos fala pra gente, ó, acreditar nele. Acreditar que ele vai estender a mão dele para nós. Acreditar que Jesus, ele tem o melhor para nós. Que ele é o nosso Deus, assim, ó, todo-poderoso. Que ele cuida da gente infinitamente. Jesus, ele cuida de nós. E aí, se um dia nós precisarmos andar sobre as águas, né? Se alguma coisa precisar acontecer, Jesus diz que nós podemos contar com ele, que nós podemos confiar que ele tem o melhor para nós. Então que a gente possa, crianças, acreditar em Jesus, que nós possamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim e eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Vamos falar isso? Vamos rezar, vamos orar, fechar os nossos olhos e dizer isso para Jesus. Eu fecho meu olhinho aqui e você fecha aí. Jesus, eu quero confiar no Senhor. Eu quero, Jesus, me deixar ser amada pelo Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e acreditar. E ter fé que o Senhor vai cuidar de mim. Que o Senhor está cuidando de mim. Que o Senhor está me protegendo. Que o Senhor está olhando por mim, me protegendo, me guardando, cuidando sempre de mim. Vem, Jesus, e fica comigo. Vem, Jesus, eu quero olhar nos teus olhos. Eu quero que o Senhor venha me abraçar. Eu quero que o Senhor venha cuidar de mim. Ah, criança, eu pensei aqui, tem alguém na sua família que você quer que Jesus cuide? Então, se tem aí, ó, fala aí. Eu vou só pensar aqui, tá bom? Que vai ser o meu segredinho e o seu segredinho com Jesus. Se você quer que Jesus cuide de alguma pessoa, feche seu olhinho e fala aí, ó. Jesus cuida da pessoa. E Jesus, ele cuida. E aí, criança, sabe o que a gente pode fazer também? A gente pode louvar Jesus.
A gente pode, assim, ó, reconhecer que Jesus, ele cuida de nós. A gente pode louvar Jesus e falar assim, ó, louvado seja Jesus, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é fiel e cuida de mim. Louvado seja Jesus, porque o Senhor olha por mim. Aqui na terra, o Senhor olha por mim. Louvado seja Jesus, porque o Senhor é meu Salvador, porque o Senhor é o meu amigo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso. Louvado seja Jesus, porque o Senhor é forte. Nossa, Jesus é tão forte que ele subiu Pedro, que Pedro estava afogando lá e Jesus subiu ele. E ele é tão poderoso que Jesus, ele anda sobre as águas. Nossa, essa história foi muito legal, não foi? Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa história e vamos todos os dias confiar em Jesus. Confiar em Jesus, confiar que Jesus ele vai fazer todas as coisas e ele vai cuidar de nós. Vamos confiar, crer em Jesus, acreditar em Jesus, que ele está cuidando de nós. Amém, crianças? Esse foi o nosso momentinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, vamos finalizar com o sinal da cruz. Vamos lá? Em nome do Pai, assim, ó. Nós estivemos reunidos, nós não estávamos reunidos, nós estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijo, tchau! Crianças, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui o que você achou e de enviar esse vídeo para outras pessoas. Um beijo, eu amo todos vocês. Tchau!